Boa tarde. Esta é mais uma palestra do ciclo Literatura e Memória, que tem a coordenação geral do acadêmico Antônio Carlos Sequim. Começou na semana passada com uma palestra sobre Nelson Rodrigues, cometida por mim. Hoje teremos aqui O Refúgio do Eu, em Helena Morley, e com a presença da diretora cineasta Helena Solberg, que vai nos dar uma aula sobre o que é ser uma mulher e uma cineasta no Brasil. Agora, ainda hoje, às 17h30, o que é o TRMJ? O que é o TRMJ? Aqui nesse mesmo teatro, quando terminar a sessão do filme Vida de Menina, que seguirá a nossa conversa, vai haver uma mesa redonda sobre o lançamento do livro Diplomatas e Escritores Imortais, organizado pelo acadêmico João Almino, com as participações, além de João Almino, do embaixador Rafael Azeredo, presidente da FUNAG, coordenação, como sempre, do acadêmico Antônio Carlos Sequim. As 100 primeiras pessoas que chegarem para participar do evento receberão gratuitamente um exemplar do livro. Na próxima semana, fechando o ciclo de conferência de Literatura e Memória, que é este aqui, teremos Oswald de Andrade, Mal Selvagem, com a conferência do escritor Lira Neto, com a minha coordenação, na terça-feira, desse mês, às 16 horas. Né? E na sessão, no ciclo, na Quinta Cultura da Academia, às quintas-feiras, no dia 27, teremos Chateaubriand, evidentemente, os 100 anos do Diário Associados, com o palestrante Fernando Moraes, autor da biografia Chateau, o Rei do Brasil, que saiu há uns 20 anos. Então, hoje temos aqui Helena Solberg. Eu vou ler rapidamente um pequeno texto sobre ela. Helena Solberg iniciou sua carreira com o cinema novo, seus primeiros filmes... Deixa eu falar do meu próprio texto. Helena Solberg começou numa geração extraordinária na PUC do Rio, onde ela tinha como companheiros o Cacá Diegues, que era presidente do diretório, se não me engano, Arnaldo Jabor, né? Foi uma geração altamente politizada dentro de uma universidade altamente conservadora e católica, né? Quer dizer, a Helena estava lá no meio de rapazes que se contrapunham àquele conservadorismo normal da PUC, né? E ela foi também, em seguida, repórter do jornal o Metropolitano, que era o jornal da Uni. Como repórter do Metropolitano, ela entrevistou Clarice Lispector e o Sartre e a Simone de Beauvoir quando vieram ao Brasil. Tudo isso por volta de 1960, por aí, que foi esse período de grande efervescência da PUC. Seus primeiros filmes, porque nessa época ela já queria... Todo o pessoal que seria depois do Cinema Novo, porque depois ela se aproximou do Joaquim Pedro, Paulo Zé Sarraceni, Mário Carneiro, todo esse pessoal que faria o Cinema Novo começou, na verdade, como documentarista, quer dizer, tentando fazer documentários, né, em curta-metragem, era o que chamava na época de cinema verité, o cinema verdade, né, acreditava-se muito no cinema verdade nessa época. O Godard, inclusive, tinha uma frase que o cinema é a verdade 24 vezes por segundo, né? Até que o Fellini e o outro desmentiram o Godard, porque descobriram que, ao contrário do cinema, é a mentira, 24 vezes por segundo. Né? Mas a Helena se conservou, acho que, fiel, né, a essa seriedade dos documentários, fez documentários extraordinários, que ela vai falar sobre eles, eu acho, rapidamente. Um dos maiores é o documentário, é o filme Banana is My Business, que ela fez sobre a Carmen Miranda, em 1995, que trouxe, de certa maneira, a Carmen Miranda à cena, né, depois de, na época, 40 anos morta. Foi uma coisa importantíssima, porque ela teve a sorte ainda de conseguir conversar, entrevistar
contemporâneos da Carmen nos Estados Unidos, onde, aliás, a Helena fez grande parte, quase toda a carreira dela, de 1970 até 2000. Ela foi uma cineasta americana trabalhando nos Estados Unidos, juntamente com David Meyer, né, que ela conheceu lá, que está com ela até hoje. E esse documentário sobre a Carmen foi muito importante. Ela entrevistou todo mundo. E eu tive a sorte, 10 anos depois, ao fazer o meu livro Carmen, uma biografia, de me beneficiar das inúmeras entrevistas que a Helena fez com participantes da vida de Carmen Miranda nos Estados Unidos, que já tinham morrido a essa altura, mas que essas entrevistas foram transcritas para o papel, e ela me fez o favor, sabe, a super gentileza de me dar acesso a esse material todo, sem o qual eu não teria feito o meu livro. Então, para não nos atrasarmos muito, já que depois da nossa fala aqui vamos ter a exibição do filme espetacular da Helena, Vida de Menina, de 1994, vamos ter exibição, então, 2005, Eu estou no século XX ainda, eu não evolui nada. Então, Helena, por favor, o microfone é seu. Está funcionando? Alô? Está funcionando, tá? Olá, pessoal. Pode chegar um pouquinho mais para frente, fica bem perto dele. Esse pessoal do filme só sabe lidar com vídeo, não sabe lidar com áudio. Engraçadinho. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui e eu agradeço o convite da academia por essa oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre esse diário incrível que me inspirou a fazer um filme que me é muito querido, Vida de Menina, que vai ser projetado em seguida. O livro Diário de Helena Morley me caiu nas mãos, por acaso, enquanto eu ainda morava fora do Brasil. Eu acabei lendo a edição americana, que era uma excelente tradução da poeta Elizabeth Bishop. Eu achei um documento importante e extremamente curioso. É um diário escrito no dia a dia por uma menina no interior de Minas Gerais, logo após a abolição. Ela escreveu por 3 anos, de 1893 a 1895, dos 12 anos aos 15 anos. Havia uma crítica à sociedade patriarcal e escravagista contundente e corajosa, que, partindo de uma adolescente, me deixou assombrada. O filme é baseado nesse diário autêntico de Alice Caldeira Brant. Esse era o nome dela. O Helena Morley era um pseudônimo. Eu quero esclarecer, antes de mais nada, uma coincidência que pode acarretar uma certa confusão aqui. É que eu me chamo Helena, a roteirista chamava-se Helena Soares e o personagem chamava-se Helena. Então, nós éramos 3 Helenas. Apesar dos conflitos de Helena com sua família e também com seus colegas, que a consideravam diferente, porque ela era ruiva e porque o seu avô era protestante, há uma atmosfera de encantamento no diário, talvez o encantamento de uma adolescência na província. Eu pensei no filme como um dilema de uma menina em busca de sua identidade. Eu queria preservar uma certa intimidade que havia no diário, e a fotografia de Pedro Farcas criou essa magia, junto com a direção de arte de Beto Manieri, e a produção de David Meyer foi impecável e permitiu que tudo isso acontecesse. Nós ocupamos a cidade de Diamantina, em Minas Gerais, onde Helena viveu, por 3 meses, e toda a população nos apoiou. Eles conheciam o diário, se orgulhavam dele. Mais de 300 pessoas se candidataram como extras e se tornaram personagens do filme. A cidade era o cenário onde a menina viveu, e eu acho que isso foi uma inspiração para os atores, para a nossa equipe e a população que observava as filmagens. A cidade está incrivelmente bem preservada. A fase do filme de ficção, que é fundamental para mim, antecede a filmagem. Eu acredito em roteiro bem amarrado, nem que seja para desrespeitá-lo, se for necessário. O momento da filmagem não deveria ser um momento de grandes dúvidas, enquanto uma equipe de 70 pessoas, mais os atores e os extras, esperam que você resolva uma crise existencial. As pressões da produção são enormes
e você tem que responder a elas. Muitas vezes, um ator pode sugerir mudanças essenciais que devem ser ouvidas. A escolha de uma atriz para fazer Helena Morley foi dificílima. Ela iria carregar nos ombros todo o filme. Ela estaria presente praticamente em todas as cenas do filme. A responsabilidade era enorme. Ludmilla já tinha ela tinha 18 anos e ela ia fazer o papel de uma menina de 15. Então, ela estava no limite. Nós testamos por volta de umas 50 atrizes, inclusive desconhecidas, na procura de uma cara nova. Mas só podia ser ela mesma, que provou ser uma profissional de primeira, se dedicando de corpo e alma ao personagem. Seu tipo físico era perfeito para o papel, pois tinha uma beleza, às vezes, tosca, extremamente forte e inteligente. Eu não queria uma Barbie, mas eu queria uma criatura de verdade que não estivesse preocupada em ser bonita, mas sim autêntica. Eu lembro que, no início, sabendo que a protagonista real era bem mais jovem que ela, Ludmilla, sem perceber, fazia uma vozinha infantil quando falava. E eu a orientei a assumir sua própria voz e conversamos muito sobre o personagem. Preocupada por ter que lidar pela primeira vez com atores nesse filme, que eu nunca tinha lidado antes, frequentei durante 3 meses o Actor Studio, em New York, onde o Arthur Penn ensaiava com atores conhecidos da indústria e outros desconhecidos. Eles chegavam com um texto escolhido por eles mesmos para expor o que achavam ser a interpretação correta do mesmo. E Arthur Penn fazia as correções e os ajustes na interpretação. Foi um privilégio poder assistir esses ensaios e foram da maior utilidade para essa primeira experiência. Eu quis ser fiel ao espírito do diário, ao grande frescor que senti na primeira leitura e na primeira impressão. Tivemos que costurar os episódios que possibilitavam uma narrativa cinematográfica livre, mas ainda fiel às ideias da menina. Helena tinha um pai estrangeiro, um inglês. Isso desenvolve nela um certo distanciamento. Ele tinha que conviver com a carolice e a religiosidade de sua mulher, Carolina, e a tratava com humor e levantava dúvidas na cabeça da menina, na sua formação. Helena nos conta que, quando queria sair de casa, sua mãe dizia, abre aspas, a galinha e a mulher nunca devem passear. A galinha o bicho come e a mulher dá o que falar. Fecha aspas. Helena vive uma realidade permeada de contradições. Vinha de uma família de posse que enriquecera com a extração de diamantes e, ao mesmo tempo, pertencia à ala pobre da família. Sentia-se feia, a única ruiva da cidade, e sofria com as críticas do irmão caçula e das primas. Ao mesmo tempo, ela era a neta favorita de sua avó, Dona Teodora, que a defendia e a estimulava. Uma personagem fraccionada que iria se construir através da palavra escrita em seu diário. Ela quer se afirmar como pessoa, tem uma visão crítica de tudo que ela vê à sua volta. Ela é uma transgressora, uma rebelde. Sempre gostei de personagens meio perdidos, deslocados, estrangeiros. Acho também que porque meu pai era norueguês e veio parar aqui com uns 20 anos para tentar a vida nos trópicos, uma aventura de onde eu resultei. Gostaria de falar um pouco do diário como uma das primeiras formas de manifestação escrita da mulher. Tanto é verdade que o primeiro livro memorialístico escrito por uma mulher, que se tem notícia no Brasil, foi esse diário, embora a sua publicação só tenha ocorrido meio século depois. O diário é o lugar onde a voz feminina pode se manifestar sem grandes riscos. Exilada da vida política e econômica, a mulher encontrou no diário o confidente, fiel e discreto, único meio de se expressar sem precisar temer o enfrentamento do público. O refúgio do eu. Existe uma desconfiança em relação às autobiografias ditas mais literárias.
Acredita-se que quanto mais elaborada for a reprodução dos fatos vividos, menos exata, menos próxima da verdade ela estará. A narrativa memorialística é a leitura pessoal e subjetiva de uma realidade, e não a escrita dessa realidade. Minha vida de menina, nesse caso, não são memórias, mas sim o dia a dia de uma adolescente, a transcrição. Hold on. A transcrição literal da prosa falada, abre aspas, no calor do momento de tardes ensolaradas, como diria o grande escritor mineiro Alexandre Eulálio. Nas palavras de Gilberto Freire, abre aspas, o Diário de Helena Morley é uma história natural do Brasil, o único documento que existe no Brasil que fala do cotidiano sem ser memórias. É, portanto, uma obra que tem valor documental e literário. Fecha aspas. Escrito no fim do século XIX em Diamantina, foi a minha primeira experiência de uma adaptação para o cinema de um texto literário extremamente denso e cheio de nuances. A falta de um enredo linear no Diário da Menina, sempre fragmentado e nem sempre necessariamente coerente, me obrigou a uma leitura entre linhas e decisões muitas vezes drásticas para que o filme não fosse uma mera ilustração do diário. A fidelidade total a um texto, a mera ilustração dele, pode nos levar a uma transposição anônima, descolorida e sem sabor. A apropriação dessa releitura não pensa no texto como algo a salvar, mas sim toma o texto como um trampolim que permitirá ao filme saltar para um outro espaço, um espaço próprio e intransferível, que é o espaço da linguagem cinematográfica. Eu acho que Helena Soares e eu, minha roteirista Helena Soares e eu, chegamos a umas 12 versões de roteiro. Tentamos muitos caminhos e ficamos com o formato episódico, que caracteriza um diário, mas tomamos liberdade de construir uma narrativa dentro dele, já que a forma fragmentada não continha uma narrativa, por assim dizer. Cito aqui Helena Soares, a roteirista, abre aspas, a gente gostava muito dessa história da escrita como individualização. No que a menina descobre a escrita, ela passa a contar com ela mesma. Ela começa a se individuar. Fecha aspas. Desde o início ficou claro para Helena e eu que o arco dramático do roteiro viria de dentro do personagem, quer dizer, do crescimento dela, do seu amadurecimento. Eu gostaria de ler para vocês uma entrada do diário, que eu adoro. Abre aspas. Vovó é muito inteligente, mas ela mal aprendeu a ler e a escrever. E, por isso, ela fica pensando que é uma coisa do outro mundo contar as coisas com a pena. O engraçado é que ela não se admira de eu contar com a boca. É que ela pensa que escrever é muito mais custoso. A primeira vez que li essa observação, ela me desarmou. A sinceridade e a astúcia nas entrelinhas eram deliciosas. Uma das grandes conquistas dos movimentos feministas foi a compreensão e o reconhecimento de que o privado, o doméstico, o pessoal é político e vice-versa. O relato do dia a dia que a adolescente registrava em seu diário, muitas vezes com o candor, nos deixava entrever a sociedade à sua volta. O Brasil saindo da escravidão no fim do século XIX. Ela escreve em uma de suas entradas, abre aspas, na chácara moram ainda muitos negros e negras do tempo do cativeiro, que foram escravos e não quiseram sair com a lei de 13 de maio. Vovó sustenta todos. Só Tomé que vovó mandou embora, porque diz que ele é feiticeiro, e estava aprontando Andresa com um chá de raízes para ela casar com ele. As negras, as que não bebem, são muito boas, e para terem seus cobres, fazem pastéis de angu, sonhos e acarajés para as festas da igreja e para a porta do teatro. Vovó compra delas muitas dessas coisas, e nós comemos a noite inteira.
O dia pior para mim é o dia seguinte, a qualquer festa. Mamãe é que tem pena de mim, porque diz que eu não vou ser feliz, com esse jeito de querer aproveitar tudo, e que a vida é de sofrimentos. Mas eu é que não serei tola de fazer de uma vida tão boa uma vida de sofrimentos. Não posso continuar, porque o meu pai está reclamando que são horas de dormir. Fecha aspas. Helena também, às vezes, se aventura a criar um mundo fantasioso, situações imaginárias, que chamava de seus castelos, onde ela se refugiava, como quando ela se insere dentro de um romance de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Na procura... É uma história meio maluca. Na procura do distribuidor para o filme, nós tínhamos que decidir sobre o título. E o meu favorito não coincidia com a opinião da produtora, que queria manter o título original do diário, que acabou sendo o nome do filme, né? Vida de Menina. O meu favorito até hoje, que nunca aconteceu, era O Brilho das Coisas, que tinha como referência um broche de diamantes da Dona Teodora, tirado das minas, que percorre o filme e que eu queria usar como uma metáfora. Ele era desejado por todos, e Helena seria o diamante bruto a ser lapidado. As conversas com membros da família, principalmente Sarita e sua filha e sua bisneta Ana Cristina, eu não sei se a Ana Cristina está aqui. Ela vinha, não veio. A sua bisneta Ana Cristina foram muito reveladoras e abriram outras portas. Eu acho que Helena era suficientemente inteligente para saber que os diários seriam lidos por um dia por alguém e que, dizem muitos críticos, já são escritos com essa intenção. Para terminar, vou deixar vocês assistirem o filme. Preciso dizer que eu nunca consegui ver o diário original. Elizabeth Bishop também procurou e não conseguiu. Ele deve estar bem escondido em algum lugar, se é que existe. Vamos ao filme. Obrigada. Eu acho que com essa magnífica exposição da Helena, nós tivemos, inclusive, uma aula de roteiro, né? Essa parte do filme que é tão negligenciada aqui no Brasil, que acho que ainda acredita que o principal do filme é o diretor, né? O diretor não faria nada sem um roteiro, evidentemente. O cinema começa pelas palavras e só depois é que vai para as imagens. Então, a explicação da Helena, como ela transformou esse livro, né? Que é uma série de pequenos registros, pequenos causos, né? Num filme coerente, um filme que não é uma ilustração apenas do livro, foi uma aula de roteiro. Então, depois dessa aula de roteiro, vamos ter agora a aula de cinema, né, com o filme de Helena Solberg. É isso aí. Obrigado.